Sejam muito bem-vindos, minhas irmãs, a mais uma mesa profética. Nós estamos aqui reunidas para ouvir a voz do Senhor mais um dia. E a paz do Senhor, bom dia, irmã Eliette. E nos encontrar, né? Encontrar, continuar sendo limpas pela palavra. E nós vamos entrar hoje em Deuteronômio, capítulo 32, né? Onde nós vamos pensar sobre o cântico que revela a fidelidade do pai e a infidelidade do coração humano. Nós vamos observar quando a filha esquece que a rocha a sustentou, que a rocha que a sustentou começa a procurar vida em fontes que nunca puderam satisfazer a nossa alma. Então, existe aqui uma pergunta, minhas irmãs, que nós precisamos observar, e precisamos responder ela com muita honestidade. Como que uma pessoa que já experimentou o cuidado de Deus, ela pode se afastar dele? Como que alguém que já viu milagres pode voltar a viver novamente com medo? Como que alguém que já foi sustentada pelo Pai pode voltar a buscar segurança em outras coisas? Como que alguém que já conheceu a verdade pode voltar a viver como se estivesse sozinha de novo? Deuteronômio, capítulo 32, responde essas perguntas. E a resposta é surpreendente. Israel, ele não se afastou porque Deus falhou. Israel se afastou porque Israel não se afastou também porque Deus os abandonou. Israel não se afastou porque faltou milagres para eles verem. Israel não se afastou porque faltou provisão. Israel se afastou porque esqueceu. Esqueceu quem era Deus. Esqueceu quem os tinha sustentado no meio do caminho. Esqueceu quem os tinha formado. Esqueceu quem os carregou no deserto. E quando o coração ele esquece a fonte, ele começa a procurar vida em outras coisas. Escreve essa frase aí, minha irmã. Quando o nosso coração ele esquece a fonte que é o Senhor, ele começa a buscar vida em outras coisas. Foi isso que aconteceu com Israel. E é isso que acontece ainda hoje. A comida, ela tenta ocupar sempre o lugar da paz. O controle, ele tenta ocupar o lugar da confiança. A aprovação, ela tenta ocupar o lugar da identidade. O desempenho tenta ocupar o lugar da filiação. Por isso, Deuteronômio capítulo 32 não é apenas um cântico antigo, ele é um espelho. Ele revela o que acontece quando a alma se afasta da rocha e revela o que Deus faz para trazer de volta os seus filhos. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao nosso Mesa Profética. Eu sou Angelita Caio e sou fundadora do Emagreça com a Bíblia pela graça e misericórdia do Senhor, onde nós estamos aí aprendendo com o Senhor a cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito e sendo limpas pela palavra que todos os dias, né, exceto na quarta-feira e sábado e domingo, aonde nós pensamos na palavra. Então, vamos orar para que o Senhor nos visite com conhecimento, com entendimento, discernimento, que haja aqui luz para o nosso coração, para viver esse dia que vocês estão aí no Brasil, segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Aqui já é à tarde, né? Comecinho de noite aqui no Japão. Então vamos orar. Feche os teus olhos, peça para o Pai nesse momento, Pai amado, Pai santo, Pai querido.
Nós nos assentamos mais uma vez diante da tua palavra, Pai, reconhecendo que nós precisamos, carecemos da tua graça. Muitas vezes, Pai, nós nos lembramos das nossas dores com facilidade, mas esquecemos, Pai, muitas vezes da tua fidelidade. Muitas vezes nos lembramos das nossas perdas, mas esquecemos, Pai, dos teus livramentos. Muitas vezes nós nos lembramos dos nossos fracassos, mas esquecemos do teu amor. Pai, cura hoje nossa memória. Mostra-nos onde nós temos buscado vida fora do Senhor. Mostra-nos onde temos transformado provisões em ídolos. Mostra-nos onde deixamos de confiar na rocha para confiar em coisas instáveis. Que o Senhor Jesus Cristo seja revelado diante dos nossos olhos. Que a tua palavra não apenas informe a nossa mente, mas que ela venha transformar o nosso coração de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, se você está com a sua Bíblia e pode, pega a sua Bíblia, nós vamos abrir em Deuteronômio capítulo 32 e vamos pensar um pouquinho, nós vamos introduzir aqui para a gente entender Deuteronômio, para quem está chegando aqui pela primeira vez ou quem está vendo o vídeo pela primeira vez. ah, já nos segue aqui no canal e nos segue também lá no nosso Instagram, tá bom? É Emagreça com a Bíblia, @emagreça com a Bíblia. E Deuteronômio 32, ele está acontecendo aqui nos últimos dias da vida de Moisés. A gente tem repetido bastante isso para a gente entender o contexto. E Israel está ali diante da terra prometida. 40 anos eles tinham passado ali no deserto. E esses 40 anos de deserto está chegando ao fim. Josué vai assumir a liderança, mas antes da entrada em Canaã ali, Deus faz algo muito interessante. Ele manda Moisés ensinar o povo um cântico. Na cultura hebraica, um cântico não era apenas uma música, era uma ferramenta de ensino, era uma forma de preservar a memória, era um instrumento para transmitir identidade de geração em geração. Deus sabia que Israel corria o risco, corria o perigo de esquecer. E por Deus saber que Israel corria esse grande perigo, e não era apenas o perigo dos inimigos, não era apenas o perigo da guerra, o perigo, não era apenas o perigo do esquecimento. O povo receberia a terra naquele momento, receberia prosperidade, receberia abundância e poderia começar a viver como se Deus não fosse mais necessário. Por isso que Deus transforma essa verdade em uma canção, porque aquilo que a alma canta, ela tende a lembrar. E aquilo que a alma lembra influencia a forma como ela vive. À luz do Novo Testamento, esse capítulo ganha uma profundidade ainda maior, porque Paulo vai afirmar lá em 1 Coríntios capítulo 10 que a rocha que acompanhava Israel era Jesus, era o Cristo. E isso significa que o centro aqui de Deuteronômio 32 não é apenas Israel. O centro está apontando para Jesus, para Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é o Filho fiel, Cristo é aquele que permaneceu obediente onde Israel falhou. Cristo é aquele que nos reconduz ao Pai quando nos perdemos. Então, antes de nós entrarmos aqui no nosso bloco 1, onde nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, antes de Deus mostrar a queda do povo, ele revela quem ele é. Olha só, porque ninguém consegue compreender corretamente o seu próprio pecado sem primeiro contemplar a fidelidade de Deus. Isso é importante. Ninguém consegue compreender o seu próprio pecado sem primeiro contemplar
a fidelidade do nosso Deus. Então vamos ler do verso 1 ao verso 14. Aqui nós vamos perceber sobre a rocha que nunca falhou com seus filhos. Vamos ler. Escutem, ó céus, eu eu falarei. Ouça, ó Israel, as palavras da minha boca, que o meu ensino goteje como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como a garoa como a garoa sobre a relva. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Agiram corruptamente contra ele, não são mais filhos. Esta é a mácula deles. São geração perversa e depravada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante? Não é ele o pai de vocês, o seu criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias antigos. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem ao seu pai e ele contará a vocês, aos seus líderes e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu à nação a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteira para os povos, de acordo com os números dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que coube. E em uma terra descoberta, ele encontrou em uma região árida de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho os levou, nenhum deus estrangeiro foi com ele. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e os alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado da rocha e com o óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada de leite de vaca e de leite de ovelha, e com gordura de carneiros e de cordeiros, com os bodes selecionados de Bazã e com os mais excelentes grãos de trigo, você bebeu o espumoso sangue de uvas. Então, olha só, o texto está falando para nós: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Ele o encontrou numa terra deserta, guardou-os como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, assim o Senhor os guiou. O que está acontecendo aqui, minhas irmãs? Moisés, ele está começando o cântico apresentando Deus. Isso aqui é muito importante, porque antes de falar sobre o pecado do povo, Deus fala sobre o seu próprio caráter. Ele é a rocha. Na Bíblia, a ideia de rocha fala de estabilidade, fala de firmeza, fala de proteção, de fundamento. Então, Israel era instável, como nós. Nós também somos instáveis. Mas Deus era estável. Deus é estável até hoje. Israel podia passar pelas suas mudanças, mas Deus permanecia. Israel falhava, mas Deus continuava fiel. Depois, Moisés vem e relembra essa história ao povo. Deus encontrou Israel no deserto, protegeu Israel, alimentou Israel, conduziu Israel, formou Israel. A imagem da águia aqui é especialmente muito bonita. A águia, o que que ela fazia? Ela empurrava o filhote para fora do ninho para ensiná-lo a voar. Mas ela não abandonava o seu filhote. Ela permanece por perto para sustentá-lo.
Então, Deus está dizendo o que para nós? Eu não apenas tirei vocês do Egito, eu formei vocês no deserto. Eu estou formando vocês no deserto. Quando a gente olha lá no Novo Testamento, Paulo vai interpretar esse texto de Deuteronômio 32 lá em 1 Coríntios 10. Ele diz que a rocha era Cristo. E isso significa o que para nós? Que a fidelidade de Deus revelada aqui, ela encontra a sua expressão perfeita em Jesus Cristo. Cristo é a rocha que permanece quando tudo muda. Cristo é o fundamento que não se abala de forma nenhuma. Cristo é a segurança que não depende de nenhuma circunstância. Muitas mulheres hoje, minhas irmãs, passam tanto tempo olhando para suas falhas que esquecem de contemplar a fidelidade de Deus. Mas o pai, ele começa esse capítulo 32 de Deuteronômio dizendo assim, ó: antes de olhar para a sua fraqueza, olha para mim. Olha para o Pai. Antes de você olhar para a sua fraqueza, olha para o Senhor. Antes de você olhar para a sua queda, olhe para o Senhor. Antes de você olhar para os seus erros, olhe para o Senhor. Porque a esperança, ela não nasce da confiança em nós mesmas. A esperança nasce na confiança dessa rocha que o Senhor tem se revelado aqui. Qual que é a pedagogia de Deus aqui? O que que Deus está nos ensinando, minhas irmãs? O Pai está nos ensinando hoje que a nossa cura começa quando nós voltamos a enxergar quem Ele é. Quando nós temos memórias de quem Ele é, memórias do seu caráter, memórias de como Ele é, de como Ele tem se revelado para nós na Sua palavra. Como que a gente aplica isso para o corpo, mente e espírito? No corpo, minhas irmãs, uma alma, a gente já tem visto isso aqui, uma alma insegura frequentemente, quando a nossa alma está insegura, quando a nossa alma está à deriva, ela tenta encontrar conforto em excessos. É muito importante a gente entender isso. Todas as vezes que a nossa alma está se sentindo insegura, está à deriva, ela procura encontrar conforto em excessos. E o alívio que esse conforto dá, ele se torna a maior idolatria. Olha só que interessante esse ponto. Na, como que a gente aplica para a mente? A mente cansada, ela sempre vai olhar para o problema. Quando você perceber que você está olhando bastante para o problema, para o problema, para o problema, entenda que a sua mente está cansada, que ela precisa ser renovada pela palavra, ela precisa ser renovada pelo caráter de Deus, quem Deus é. Mas a mente renovada, ela aprende a contemplar a fidelidade de Deus. E no Espírito? O que a gente pergunta para o Espírito Santo? Primeiro pergunta para a sua consciência. Você consegue se lembrar de momentos que Deus sustentou você quando parecia impossível continuar? Pergunta para sua mente isso e pergunta para o Espírito. Espírito Santo, me faça lembrar de momentos em que Deus me sustentou quando parecia impossível de eu continuar. São essas memórias. São essas memórias que vai nos fazer, que vai nos sustentar no meio do caminho. Nós tivemos o nosso encontro aqui de casais na sexta-feira, foi lindo, foi maravilhoso. Eu fiz uma dinâmica e a gente, os casais todos entraram nessa dinâmica, participaram, compartilharam suas histórias, compartilharam suas vidas, saíram daqui extasiados, falando já estão ansiosos pelo próximo, já estão ansiosos pelo próximo. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre memórias. As memórias que vão nos sustentar, minhas irmãs. Nós falamos sobre a memória que Deus manda a gente lembrar dele, sobre ele, primeiro. Essa foi a nossa base bíblica. E também das memórias no decorrer da nossa vida.
Como é importante a gente lembrar das memórias no nosso casamento. Teve algumas perguntas bem profundas que a gente fez aqui, como nos momentos mais difíceis da sua vida, o que que um ajudou o outro para poder passar? O que que você lembra desse processo? Então são as memórias que vão nos vincular, são as memórias que vão nos sustentar. Mas na nossa vida espiritual, o que vai nos sustentar, minha irmã, são as memórias de quem Deus é, de tudo que Ele já fez e ainda faz por mim e por você. A palavra-chave aqui, primeira palavra-chave profética de hoje, é rocha. Escreve aí, rocha, e profetiza sobre a sua vida. Cristo é a rocha firme sobre mim e sobre você. Cristo é a rocha firme a qual a nossa vida está construída. A nossa vida não está construída nas circunstâncias. A nossa vida não é pega de surpresa, porque o Senhor já derramou sobre mim e sobre você toda sorte de bênção que eu e você precisávamos para passar todos os processos que nós vamos passar na nossa vida. Você sabia disso? Então, Cristo é a nossa rocha firme. Ele é a rocha firme sobre a qual a minha vida e a sua vida está sendo construída. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas existe algo muito triste aqui nesse capítulo. O povo, ele foi carregado O povo foi carregado pela rocha. Esse povo, todo Israel que foi carregado ali pela rocha, eles começam a esquecer essa rocha. E é exatamente aqui que toda a idolatria começa. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 18 e nós vamos perceber quando a bênção, quando a bênção faz a filha esquecer a fonte. Olha só, muito, isso serve muito para nós hoje, porque muitas vezes a gente já recebeu a nossa bênção, a gente conseguiu o objetivo, conseguiu chegar ali onde nós queríamos e muitas vezes nós esquecemos a fonte que é essa rocha. Vamos ler aqui, ó. Verso 15 diz assim: Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Olha só, lá em Deuteronômio já estava falando de Cristo. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram os seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conhecem, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Olha só, engordou Jesurum e deu seus coices. Abandonou o Deus que o fez. Esqueceu-se da rocha que o gerou. Israel tinha recebido muitas bênçãos, minhas irmãs. Recebeu provisão, recebeu fartura, recebeu segurança. E lentamente eles começaram a esquecer a Deus. Observe aqui algo importante junto comigo. Israel não caiu durante a escassez que eles estavam. Israel caiu durante a abundância. O problema aqui não era possuir bênçãos. O problema era esquecer quem havia dado essas bênçãos a eles. A provisão ocupou aqui o lugar da fonte. O presente ocupou o lugar do doador. Romanos 1, lá no Novo Testamento, vai descrever exatamente esse movimento que está acontecendo aqui. O ser humano, ele troca o Criador pela criação. Troca Deus pelas coisas que Deus criou. Essa é a essência da idolatria. Não é apenas adorar imagem, é permitir que algo ocupe no coração o lugar que pertence apenas a Deus.
Eu vou repetir isso aqui. Idolatria não é apenas adorar imagens, é permitir que qualquer coisa ocupe o lugar no nosso coração que só pertence ao nosso Deus. Isso, minhas irmãs, pode estar acontecendo todos os dias na nossa vida. A comida, muitas vezes, ela tem deixado de ser alimento para virar consolo. O corpo deixa de ser templo e vira identidade. O emagrecimento, muitas vezes, tem deixado de ser a consequência e tem virado salvação. O trabalho deixa de ser uma ferramenta e vira um valor pessoal. A aprovação deixa de ser agradável e vira uma necessidade. O problema não está nas coisas. O problema está no lugar que damos a elas. Qual que é a lição que Deus está querendo nos ensinar aqui, minhas irmãs? Qual que é a pedagogia que Deus está usando aqui nesse trechinho? O Pai está nos ensinando que nenhuma bênção criada pode substituir a sua presença. Nenhuma bênção foi criada para substituir a presença do nosso Deus. Como que a gente aplica isso para o nosso corpo, mente e espírito? Nem sempre a nossa maior batalha acontece na nossa falta. Às vezes ela acontece na fartura, aonde a gente já chegou, aonde a gente já construiu, aonde a gente já conquistou. E na mente, a autonomia, ela pode até parecer liberdade, minhas irmãs, mas frequentemente ela vai produzir distanciamento do Senhor. O que que nós precisamos perguntar para o Espírito Santo nesse momento? Espírito Santo, existe alguma bênção ocupando o espaço que pertence somente ao Pai? Espírito Santo de Deus, existe alguma bênção ocupando um espaço que pertence somente ao Pai? Pede para o Espírito Santo te revelar, minha irmã. A palavra-chave é esquecimento. Esquecimento. Declare aí na sua vida com voz de profeta: eu não trocarei a fonte pelos frutos que ela produz. Eu não trocarei a fonte pelos frutos que ela produz. Mas Deus, Ele é maravilhoso demais. Ele ama demais os seus filhos, Ele ama demais eu e você, ainda que nós continuemos cometendo essas idolatrias. E por Ele nos amar demais, Ele não vai permitir que essas bênçãos permaneçam nos enganando com essas falsas fontes. Por isso, ele vai expor aquilo que não pode sustentar a nossa alma. Ele sempre vem e expõe. Ele não nos expõe para nos humilhar, mas ele nos expõe para quê? Para que nós possamos perceber que aquilo não pode sustentar a nossa alma. Vamos entrar aqui no do verso 9 até o verso 43 e nós vamos perceber quando Deus desmascara essas fontes falsas para nos trazer de volta a verdadeira fonte. Olha só, versículo 19: o Senhor viu isso e os rejeitou, por isso foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei o fim que terão, pois serão geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúme de quem não é o povo. Farei com quem tem ciúmes de quem não é meu povo, e eu provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata, pois um fogo foi aceso pela minha ira.
fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentro deles enviarei dentre eles feras, uma fome que os consuma. Olha só, gente. Enviarei dentre eles feras, uma fome que os consuma, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentre os animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos, e sem lares reunirá o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e os apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou e o Senhor nada fez. Eles são a nação sem juízo e carecem de discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1.000, ou dois, porém em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido e a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das víboras. Acaso o guardarei isto, não guardarei isto em segredo? Não o selei nos meus tesouros? Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaziou e que ninguém sobrou, nem escravo livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiaram? Os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas, que eles se levantem para ajudá-los, que eles te ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e declaro: tão certo como eu vivo para sempre, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empurrá-la para o juízo, eu vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto as minhas espadas devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, a cabeça dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nação, como o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Até aqui. Então, olha só. Deus está desmascarando aqui as fontes falsas para nos trazer de volta a verdadeira. E aí, quando ele está quando ele está falando aqui, está desmascarando tudo isso, ele pergunta: onde estão agora os seus deuses que confiaram? Eu faço morrer e faço viver. Terá compaixão dos seus servos. Olha só o que está acontecendo aqui. Israel abandona Deus. Depois de tudo que eles tinham visto, ouvido, falado, corre aqui atrás de ídolos
e começa a colher o quê? Consequência dessas escolhas. Mas Deus não está agindo aqui por crueldade. Ele está revelando uma verdade muito profunda aqui. Deus está falando para mim e para você, minhas irmãs. Os ídolos prometem muito, mas não entregam vida, não entregam paz, não entregam segurança, não entregam salvação. Por isso que Deus está perguntando aqui: onde estão agora os deuses em que vocês confiaram? E essa é uma pergunta que revela o quê? A impotência dessas falsas fontes. Lá em Romanos, capítulo 1, vai mostrar que Deus muitas vezes entrega às pessoas as consequências das suas próprias escolhas. Mas a história não termina aí. Quando a força humana chega ao fim, a misericórdia do Senhor continua disponível. Continua disponível. E isso já está apontando diretamente para o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio, Cristo veio justamente para aqueles que descobriram que não conseguem salvar a si mesmos sozinhos. Muitas vezes, minhas irmãs, nesse contexto que a gente vive aqui no Emagreça com a Bíblia, a comida muitas vezes ela promete para nós conforto, mas ela não tem a capacidade de curar a nossa alma. Muitas vezes o controle que nós queremos ter, o controle ele vai prometer uma segurança para nós, mas ele não produz descanso. A alma continua aflita. Muitas vezes a aprovação, ela pode até prometer valor. Quando uma pessoa começa a te dar aprovação, a aprovação começa a vir do seu trabalho, a aprovação começa a vir ali do resultado que você está tendo de emagrecimento, mas essa aprovação, ela pode até prometer valor, mas ela não produz identidade. A performance, ela pode promover a aceitação. O que que é a performance? Eu vou começar a me disciplinar, e aí eu vou conseguir isso, e isso e aquilo, e isso vai promovendo ali aceitação. Mas isso nunca vai produzir filiação. Somente Cristo pode oferecer aquilo que a nossa alma realmente está procurando. O que que o Pai está querendo nos ensinar aqui, minhas irmãs? O Pai, ele permite que as falsas fontes nos decepcione para que nós, como filhas, possamos retornar à fonte verdadeira que é Cristo. Como que a gente aplica isso daqui, minha irmã? O corpo, ele não foi criado para carregar o peso das carências da nossa alma. Quando ele entra nisso, quando ele começa a carregar pesos da nossa alma carente, vai crescendo a ansiedade. E a nossa mente, ela fica ansiosa. A ansiedade vai crescendo quando o quê? Quando nós tentamos encontrar segurança em coisas instáveis. E qual que é a pergunta que eu e você precisamos fazer ao Espírito Santo hoje? Espírito Santo, existe alguma falsa fonte da qual eu e as minhas irmãs ainda esperamos receber vida? Existe alguma falsa fonte que nós estamos buscando alívio? Existe alguma falsa fonte aonde nós estamos tendo controle e esse controle que promete produzir ali um conforto, promete produzir ali uma segurança, mas ele não produz o descanso que nós precisamos. Ele não reproduz o descanso que nós precisamos. A palavra-chave aqui para nós profetizarmos é misericórdia. Profetiza aí na sua vida, minha irmã. A verdadeira fonte será revelada ao nosso coração. A verdadeira fonte, que é Cristo, ela será revelada no nosso coração.
E a gente entra aqui, para a gente entrar no do quarto bloco aqui, depois que Deus revela a fidelidade dele, a fidelidade da rocha, ele vai mostrar que o perigo do esquecimento e a falência desses ídolos. E é aqui que Deus vai chegar no centro da nossa mensagem. A palavra, ela não é apenas algo que devemos ouvir. A palavra, ela é vida. É isso que Deus vai mostrar para nós aqui em Deuteronômio capítulo 32, do verso 44 ao 52. A palavra, ela não é um detalhe da vida, minhas irmãs. Ela é a própria vida. A palavra de Deus, ela é a própria vida. Vamos ler aqui, verso 44 vai dizer assim, ó: Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo o povo de Israel, disse-lhes: Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão por muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha a que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas, porque você verá a terra somente à distância, mas não encontrará na terra que te dou ao povo de Israel. Então, olha só, essas palavras, esse daqui que eu quero que vocês prestem atenção. Essas palavras não são coisas vãs. Essas palavras são a vossa vida. Moisés está encerrando um cântico aqui com uma declaração muito poderosa. A palavra, ela não é um detalhe religioso. Não é um complemento espiritual. Não é algo opcional para nós. Ela é vida. Israel viveria ou morreria conforme a sua relação com a palavra, porque a palavra revelava o próprio Deus. E então Moisés vê ali a terra prometida de longe, mas ele não entra. Até mesmo isso aponta para algo maior. Moisés, ele não é o Salvador. Moisés aponta para o Salvador. Porque Jesus vai declarar: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Olha que coisa mais linda, minhas irmãs. Sabe o que está acontecendo aqui no Mesa Profética conosco todos os dias? A palavra está gerando vida em nós. A palavra está nos dando direção. A palavra está nos dando discernimento. Elas são espírito e vida. Porque essa palavra aqui não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Pedro, quando Jesus fala isso, as palavras que vos tenho dito são vida, são espírito e vida. Pedro vai responder: Tu tens as palavras de vida eterna. E Deuteronômio está afirmando que a palavra é vida. A palavra é Jesus, porque Jesus era o Verbo que se fez carne. A palavra é Ele, a palavra é uma pessoa.
Então, quando essa pessoa está aqui falando conosco, isso está gerando para nós vida. Jesus revela que ele é a própria vida. Moisés aqui está apontando para Jesus. Cristo, ele cumpre aquilo que Moisés estava apenas anunciando. A pergunta aqui para mim e para você, minhas irmãs, não é apenas eu e você lê a Bíblia? A pergunta aqui é: de onde a minha e a sua alma está tentando extrair vida? Porque todos nós buscamos vida em algum lugar. A questão é se estamos buscando essa vida em Cristo ou em outra fonte. Qual que é a pedagogia de Deus aqui? O que que Deus está nos ensinando? O pai não deseja apenas informar as suas filhas, trazer informação. Ele deseja formar filhas. Ele deseja que filhas saibam quem são e entendam a sua identidade nele. E isso só vai sendo formado em nós através da palavra dele. Então, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você buscar a presença de Deus para entender o que que essa palavra está gerando em você, o que que essa palavra está gerando em nós, quanto mais você fizer, mais formação de identidade você vai ter por discernimento. E não é um fazer a partir de nós, é um fazer como expressão de que nós já entendemos que somos filhas. Amém? Como que eu aplico isso, Angelita, para o corpo, mente e espírito? O cuidado saudável, minhas irmãs, com o corpo, ele floresce quando a nossa alma encontra essa vida em Cristo. E a mente, a renovação da nossa mente, ela acontece quando a verdade deixa de ser só uma informação e se torna uma convicção. E o que que a gente pergunta para o Espírito? Para o Espírito Santo. Espírito Santo, a palavra que nós temos ouvido, ela tem sido apenas um conteúdo para nós? Ou ela tem se tornado um alimento diário para a nossa alma? Qual que é a palavra aqui profética? Vida. Declare aí, minha irmã, sobre a sua vida. A palavra de Cristo será vida abundante em mim. Ela dará muito fruto. Declare aí profeticamente, abre a sua boca aí de profeta e declare a sua vida. A palavra de Cristo é vida em mim. Ela é vida abundante em mim. Ela é vida abundante dentro de mim. Do meu interior fluirão rios de águas vivas, porque essa palavra, ela tem depositado em mim vida. Amém? E a gente conclui aqui que toda queda começa quando nós, como filhas, esquecemos a rocha, porque é a rocha que nos sustenta. E quando a gente esquece isso e começa a buscar vida naquilo que foi criado apenas para ser a nossa provisão. Toda queda começa quando a filha esquece que é a rocha que a sustentou, esquece essa rocha que a sustentou e começa a buscar vida naquilo que foi criado apenas para ser a sua provisão. Nós vamos partir para o caminho da presença agora. Durante agora os próximos 20 minutinhos, eu vou falar para vocês, mas nós vamos escrever a nossa oração. Escreva uma carta agora para o seu pai. Pergunta para o pai agora nesse momento, pai, quais demonstrações da tua fidelidade eu tenho esquecido?
Existe alguma área, Pai, da minha vida em que a bênção ocupou o lugar da fonte? Quais falsas fontes ainda tentam me oferecer segurança? O que que significa hoje para mim voltar para essa rocha? Como que eu posso cultivar memória da tua fidelidade diariamente? Quais são as áreas da minha vida que precisam voltar a ser alimentada pela palavra? Escreve a sua carta agora, minha irmã. Escreve a sua oração. Eu vou, nós vamos orar para a gente encerrar e eu vou esperar a sua oração lá no grupo e eu vou abrir aqui. Se alguém quiser falar o que que Deus falou com você aqui hoje, através desse estudo. Pai, muito obrigada porque tu nos revela que somente tu és a rocha. Tu permaneces fiel, Senhor, quando muitas vezes nós somos instáveis. Tu permanece presente quando nós nos distraímos. Tu permaneces amoroso quando nos afastamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós quando muitas vezes nós mesmas nos esquecemos. Obrigada porque continuaste nos chamando de volta. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que transformamos as provisões que o Senhor mesmo nos dá em ídolos. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos vida fora do Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais nos presentes do que no doador de vida que é o Senhor. Hoje, Pai, nós queremos voltar para essa rocha. Hoje nós voltamos para Jesus. Hoje nós voltamos para a fonte. Escreve, Pai, a tua palavra profundamente em nossos corações. Cura as nossas memórias. Renova a nossa mente. Ensina-nos a viver como filhas. Que a tua presença seja a nossa segurança. Que a tua palavra seja a nossa vida. Que Jesus Cristo seja o nosso fundamento diário. E que jamais nos esqueçamos de quem nos sustentou todos os dias nos desertos da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Temos alguns minutinhos ainda. Você gostaria de compartilhar sua oração ou comentar aqui alguma coisa que essa palavra trouxe ao seu coração hoje, nutriu o seu coração hoje? Alguma coisa que você percebeu que destacou assim, falou: Nossa, é isso. O Senhor falou comigo nisso. Alguém gostaria de abrir o seu microfone? Pode abrir e compartilhar aqui com a gente.
Pode falar, irmã Raquel. Você abriu seu microfone? Abri. Abriu. Eu nem vi que eu abri. Não viu? Saí da cama agora. Eu nem vi que eu abri. Saí da cama agora. Aqui, eu só peguei o finalzinho. E como eu estava deitada ainda, eu não pude nem escrever a oração. Mas o que eu entendi é que parece que quem age assim é interesseiro, né? Só isso. Eu peguei assim, eu peguei o bonde andando. Amém. Eu Amém. queria rever. Como é que eu faço para rever? Vai estar lá no nosso canal, lá no YouTube, Ah, sim. tá bom? Então vou fazer isso. Daqui a Tá, pouquinho eu vou subir ela. tá. Amém. Obrigada, Só irmã isso que eu Raquel. Deus entendi. abençoe. Hum. É isso mesmo que eu entendi? Picado, que a gente age como Sim, interesseiro, só quer a benção? sim, sim. Na maioria das vezes, sim, né? A gente, muitas vezes, depois que a gente alcança ali as nossas vitórias, a gente se esquece do Senhor, né? A gente se esquece da fonte. E aí acontece uma série de coisas na nossa vida, nós somos entregues às nossas próprias consequências. E mas a graça de Deus sempre vai nos alcançar, né? Porque quando o Senhor ele vê que a gente está sem força, ele de novo, né, nos alcança e nos traz de volta. Então esse amor é um amor que ele é incondicional mesmo. Ele já sabia que nós pecaríamos, ele já sabia que nós teríamos falhas, ele já sabia tudo isso, mas mesmo assim ele nos traz de volta. E louvado seja Deus por isso. Eu já ouvi dizer que o amor dele, assim, obstinado. Eu ouvi uma vez falar, seu obstinado amor, mas não no sentido ruim, Sim, sim. no sentido de obstinado, mas no sentido de disso daí, de ser incondicional, saber que nós realmente não damos conta, né? De ficar sem essa proteção, sem esse amor dele. Então ele acaba que nos persegue, né? Amém. É sobre isso mesmo. É Então sobre tá isso. bom. Obrigada, minha irmã. Deus abençoa. É, A irmã Kátia escreveu aqui: essa palavra me mostrou quanto é fácil me perder diante de todas as bênçãos que o Senhor me traz, e dessa forma acabo limitando seu poder em pequenas provisões, sendo que ele é infinito. Olha só, é exatamente isso, minha irmã. Quantas vezes a gente acaba limitando mesmo, né, aquilo que é infinito nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Obrigada, irmã Kátia. Deus abençoa. Alguém mais? Podemos encerrar então? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Não esqueça de escrever sua oração, minha irmã. Vocês que estão nos grupos, escreve sua oração. Coloca lá a sua oração e envia a sua oração para alguém. Envie a sua oração para alguém. E isso vai gerar vida em outras pessoas. E não precisa ser um textão. Escreve o que você entendeu. Olha, olha só. A Kátia escreveu aqui, ó, 7 linhas aqui, simples, mas que pode virar uma oração. Olha, a palavra de Deus me mostrou hoje que é fácil me perder diante das bênçãos que o Senhor traz. E dessa forma, muitas vezes eu acabo limitando o poder dele em pequenas provisões, sendo que ele é infinito. Olha só, olha que oração profunda. Escreve essa oração, irmã Kátia, coloca lá no grupo onde você tá, envia para alguém. E depois vocês vão testemunhar, minhas irmãs, testemunhar o que que essas orações estão fazendo na sua vida e na vida de quem você está enviando. Amém? Vamos pegar firme, tá? O movimento Reconstrução, ele tá partindo para isso, em mulheres que escrevam orações, não orações decoradas, mas orações que fluem da palavra, que fluem dessa rocha que nós vimos hoje, né? Que muitas vezes nós precisamos.
tá atentas, porque nós esquecemos, mas sempre que esquecemos, a misericórdia do Senhor nos alcança e a palavra dele volta de novo a nos gerar a vida. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.